Olá, minha gente, professor Nelson Sartre aqui com vocês. Estamos trabalhando, nesse momento, os contos de primeiras histórias de João Guimarães Rosa e nós vamos dar atenção agora para um conto chamado O Cavalo que Bebia Cerveja. Então vamos lá, vamos pegar nossa sequenciazinha aqui e vendo o trabalho completo. Primeiro, o conto O Cavalo que Bebia Cerveja narra a relação de Reivalino Bellarmino, olha que legal a sonoridade do nome, jovem, humilde e ressentido, com Giovânio, um estrangeiro excêntrico e recluso que vive numa chácara cercada de mistérios. Giovanni é um homem gordo e grotesco que consome hábitos estranhos e mantém um comportamento reservado, dizendo que a cerveja que tanto consome é para o cavalo. Tá? A desconfiança em relação a ele cresce com a chegada de dois homens da capital que insinuam que o estrangeiro pode ser perigoso ou esconder algo. Rivalino, apesar de intrigado, evita colaborar. Aos poucos surgem revelações. O cavalo realmente bebe cerveja, surpreendendo a todos, e um dos quartos trancados da casa guarda um cavalo branco empalhado, imponente, enigmático. A maior surpresa, no entanto, é a morte do irmão de Giovanni, o Giuseppe, que vivia escondido na casa. O cadáver, deformado e mutilado pela guerra, simboliza o trauma de Giovanni e a brutalidade do passado que ele tenta ocultar. No fim, Rivalino, antes ressentido, compartilha um momento de compaixão com Giovanni, que morre pouco depois, deixando-lhe a chácara como herança. Rivalino vende o lugar, enterra o cavalo empalhado e segue sua vida, mas permanece marcado pelos mistérios e pela compaixão tardia que viveu com o patrão. O conto reflete sobre o isolamento, o peso do passado e a complexidade das relações humanas, deixando no ar mais perguntas do que respostas. Vejam como Guimarães Rosa trabalha muito essas questões da morte, as questões da relação, do relacionamento, não é verdade? Vamos ver a sequência cronológica? Primeiro, a chegada do estrangeiro, tá bom? O homem estrangeiro, identificado como Giovanni, compra uma chácara isolada. Adquire o local durante a epidemia da gripe espanhola, buscando segurança. Quem é o estrangeiro? Gordo, de hábitos alimentares excêntricos, né? Caramujo, rã e alfaces com baldes de água. Mantém a casa fechada, sempre vigilante e armado. Consome muita cerveja, mas diz que é para o cavalo. A revelação com o narrador. Reivalino Balmiro. Reivalino, jovem rancoroso, nutre antipatia pelo patrão irritado com sua pronúncia errada do nome. Apesar da raiva, faz compras para ele, incluindo cerveja, sendo recompensado em dinheiro. A doença e morte da mãe do narrador. Giovanni ajuda financeiramente no tratamento e enterro da mãe de Rivalino. Rivalino aceita o dinheiro, mas não agradece, alimentando aquele ressentimento dele. Veja, coisa de gente ignorante. O emprego do narrador na chácara. Rivalino passa a trabalhar como uma espécie de guarda para Giovanni. Desconfia do patrão, especialmente pelo mistério em torno da casa e dos quartos fechados. E a chegada dos de fora. Vamos lá. Dois homens vindos da capital, ligados ao consulado, investigam Giovanni. Pagam a Rivalino para obter informações, mas ele não fornece detalhes importantes. As desconfianças do Giovanni. Surgem rumores de que Giovanni seria perigoso também, um criminoso fugitivo. Os visitantes suspeitam que ele esconda algo na casa, especialmente nos quartos fechados. E a entrada da casa. Giovanni permite que o Rivalino veja o interior da casa, mas evita alguns quartos. A casa é escura, fedida e muitos cômodos permanecem misteriosos. Não? O cavalo bebedor de cerveja. Seu Priscílio, subdelegado local, investiga a história do cavalo que bebe cerveja. Giovanni demonstra o cavalo alazão bebendo a cerveja avidamente.
a revelação surpreendente, né? Falou assim, num dos quartos fechados, é encontrado um cavalo branco empalhado perfeito e imponente. Tá? Reivalino reflete sobre os mistérios ainda não resolvidos, como os outros quartos. Tá? A morte do irmão de Giovanni revela, Giovanni revela o corpo do irmão Giuseppe escondido na casa. O cadáver possui o rosto deformado, um símbolo das tragédias da guerra. Então vejam, né? Mudanças e despedida. Após a morte do irmão, Giovanni envelhece rapidamente, consumido pela dor. Tá? Ele e Reivalino compartilham um momento de compaixão bebendo cerveja juntos. Fim do vínculo com a chácara. Tá? Reivalino herda a chácara após a morte de Giovanni. Decide vender o lugar, manda derrubar as árvores e enterrar o cavalo empalhado. Tá? O que a gente sabe disso? Reivalino rememora o dia de compaixão, mas carrega os mistérios não resolvidos da casa. Tá bom? Ele imagina figuras como o alazão, o cavalo branco empalhado ou o irmão morto o observando, mas sabe que são apenas ilusões. Então, veja ali, né? É aquela percepção de alguém que está fugitivo, que tem alguma coisa a esconder. Tá? Vamos entender, então, agora o conto como um todo. Né? Então, vamos lá. O conto O Cavalo que Bebia Cerveja apresenta-se como uma narrativa carregada de mistério, ambiguidade e simbolismos que dialogam com os grandes temas de rosianos, né? Ou seja, de Guimarães Rosa. O ser humano, suas contradições e os segredos da vida. Tá? Fala assim, ó, a história é narrada em primeira pessoa por Reivalino Bellarmino, um jovem humilde e ressentido que relata a sua relação com Giovanni, um estrangeiro enigmático que vive recluso numa chácara cercado de árvores, mistérios e desconfiança. Lembre-se que o Reivalino ele é ressentido porque ele não gosta, né, do Giovanni. Não gosta porque ele erra o nome dele, né, fala errado, ele é estrangeiro. Tá? Mas vamos lá. Desde o início, a figura de Giovanni desperta estranheza, tanto por seu comportamento excêntrico como por seus hábitos alimentares incomuns e sua obsessão por cerveja, que ele afirma ser destinada ao cavalo. Tá? O ambiente da narrativa é permeado pela sensação de isolamento e tensão. Tá? A chácara é um espaço sombrio, cercado por árvores, que reforçam um tom de clausura e mistério. Tá? Giovanni é descrito como uma figura grotesca, tá? Desprovido de empatia e marcada por suas próprias tragédias de guerra. Ou seja, alguém que veio, veja, lembre-se que o contexto em que ele está vivendo, ele vem para cá, fugido da gripe espanhola, que acontece, que se propaga depois da Primeira Guerra Mundial, com a vinda dos estrangeiros, tá? O Brasil fica tomado por isso também. Muita gente foge, porque a Europa está terrível, ele vem para cá e se isola. Tá? E se isola. Então, vejam, é uma evidência pós-guerra, após a Primeira Grande Guerra Mundial. Vamos entender o contexto. Tá? A gripe espanhola, ele vem para cá e mostra ainda o quê? Essa obsessão, essa relação dele, tá? Com as questões de guerra, tá? Com as questões de guerra mostram que a convivência com essa realidade, a tragédia da morte do irmão, a maneira terrível, tá? Como isso daí se coloca. Tá? Então, é importante entender isso daí. Tá? Que ele vive num ambiente isolado, de fuga, de mistério. Tá bom? Então, e além de tudo, né, essa figura grotesca, que é marcada pelo quê? Pela tragédia da guerra. Tá bom? Vejam, ele também se coloca como símbolo do estrangeiro. Faltou um E aqui, né? Olha lá, vamos colocar. Ele também se coloca como símbolo do estrangeiro, tá bom? Alguém que não pertence ao espaço e é constantemente visto com desconfiança pelos habitantes locais, lógico, tem em especial pelo narrador, que nutre por ele uma mistura de raiva, desprezo e curiosidade. Primeiro, xenofobia, tá? Aversão ao estrangeiro. Segundo, por quê?
o brasileiro humilde, o estrangeiro poderoso e rico, tá? Fala o nome dele errado, então ele se sente humilhado com tudo isso, tá bom? Humilhado com tudo isso. E lógico que dentro disso tudo vem uma mescla de desprezo e de curiosidade. Qual é o mistério que ele guarda, tá? Essa relação é marcada pela desconfiança mútua e pelo choque de realidade. De um lado, jovem pobre, ressentido e orgulhoso. Do outro, homem rico, excêntrico e isolado. Então vejam ali, né, a convivência deles. O mistério da narrativa se intensifica com a chegada de dois homens da capital, tá? Que insinuam que Giovanni pode ser perigoso, talvez um criminoso ou alguém que carrega marcas de um passado obscuro. Não se sabe o que é. Nada fica esclarecido. É uma desconfiança. Por quê? Porque todo estrangeiro reflete quem é esse homem que vem para cá e se isola, que não fala nada, tá? Então eles desconfiam da figura dele, tá bom? Eles investigam Reivalino, ou seja, eles instigam, na verdade, o empregado ali, né, o Reivalino a investigar. Mas o narrador, apesar de se render à curiosidade, mantém uma postura crítica, ou seja, desconfiado também dos forasteiros. Assim, quem são eles que vêm aqui perguntar isso, né? Será que não estão atrás? Então ele não entra no jogo, tá? A revelação mais concreta ocorre em dois momentos-chave. Tá? O episódio em que o cavalo alazão de fato bebe cerveja, tá? Surpreendendo a todos, e a descoberta do cavalo branco empalhado, um objeto que simboliza o peso do passado, da memória e possivelmente da guerra, né? Ou seja, veja como ele traz dois elementos da guerra. O cavalo, tá? Que era o meio de transporte, vamos entender, nós estamos no início do século XIX, então ainda era um transporte típico, tá? A cavalaria ainda existia, né? O cavalo branco, a ostentação, e o irmão morto, tá? Que são marcas positivas e negativas, tá bom? A revelação mais concreta ocorre nesses dois momentos, tá? Primeiro, o episódio do cavalo e a descoberta do cavalo branco empalhado, tá bom? Então, essas relações envolvendo o conceito de guerra, tá? Aí vem o clímax, né, do conto, com a morte do irmão de Giovanni, Giuseppe, que vivia escondido na casa. Veja, ele morre lá, vivia escondido. Então ele morre. O cadáver com o rosto deformado é um símbolo da brutalidade da guerra e da condição humana, marcada pela violência e pela dor. Então ele preserva o irmão lá, tá? Essa revelação conecta-se ao trauma de Giovanni, um homem que, apesar de seu comportamento recluso e insensível, guarda uma profunda dor e culpa, simbolizados por seu esforço em proteger o irmão e pela manutenção da chácara como um espaço de isolamento. Então vejam que é proteção e isolamento. Eu tô querendo ficar recluso e manter as coisas, tentar salvar aquilo que eu tenho. O desfecho, a relação entre Reivalino e Giovanni, antes marcada por ressentimento, evolui para um momento de compaixão, né? Quando eles bebem cerveja, olha só, eles compartilham uma última bebida, simbolizando uma conexão tardia entre dois homens tão diferentes, mas igualmente marcados por suas dores e limitações. Ou seja, os homens têm dores e limitações independente de sua condição social, um pobre, um rico, um estrangeiro, um nativo. A herança da chácara por Reivalino e sua decisão de vendê-la e enterrar o cavalo empalhado encerram o ciclo de mistérios, tá? E simboliza o rompimento com o passado sombrio, tá? Ainda assim, o narrador reconhece que jamais esquecerá aquele lugar e os enigmas que o marcaram, tá? Guimarães Rosa constrói uma narrativa rica em camadas, onde cada elemento da ambientação aos personagens carrega múltiplos sentidos sempre, né? Fala assim, o cavalo que bebia cerveja reflete sobre o isolamento, a incomunicabilidade, o peso do passado e as marcas deixadas pela guerra. Então vejam, por que uma pessoa se isola? Não? Por que ela busca a incomunicabilidade? Ela não quer conversar porque ela não quer falar sobre a sua própria verdade, logo ela não quer ouvir. Tá? Se eu falo, eu ouço a minha fala, então eu não quero falar de mim, por isso que eu não me comunico. Eu me isolo, tá? Me isolo, porque esse passado que eu não quero revelar está presente. A história também provoca a refletir sobre os preconceitos em relação ao estrangeiro. Lembra que eu falei da xenofobia?
e os limites da curiosidade humana, tá? Em última análise, o conto explora a complexidade, tá, das relações humanas e a dificuldade de entender os outros e a si mesmo, deixando no ar mais perguntas do que respostas, tá certo? Então é importante a gente perceber como se lida com as relações humanas. Guimarães Rosa está trabalhando isso daí, né? Isolamento, dores, tristezas, transcendência, ou seja, a alma do ser humano em situações diferentes, tá? Ou seja, são laboratórios que ele faz, experimentos, provavelmente o que? Resultado das observações que ele tem do mundo em que ele vive, tá? Ou seja, de pessoas que ele conhece, dos traumas, das dores observadas por Guimarães Rosa, tá? E a tentativa de materializar isso daí como uma forma até mesmo de reflexão dos outros sobre as dores do mundo, tá certo? Minha gente, importante ter essa análise mais profunda de Guimarães Rosa, dada a sua riqueza intelectual, a riqueza estrutural de suas histórias, de seus contos, tá certo? Minha gente, até o nosso próximo encontro. Abraço a todos vocês.